Dando continuidade ao nosso assunto, artigo 206 do advogado, na aula passada nós falamos do Ministério Público. A criança ou adolescente, seus pais ou responsável e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da questão, da lide, poderão intervir nos procedimentos de que trata essa lei através de advogado, o qual será intimado para todos os atos pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. Pessoal, nem todo ato processual, desde o procedimento inicial até o final, não é todo o ato que necessita de advogado. Existem atos que são obrigatórios, mas naqueles que não são, portanto, qualquer pessoa, qualquer criança, adolescente, pais ou qualquer pessoa que tenha interesse legítimo. Então tem que ser alguém que tenha interesse legítimo interesse. Ou seja, por exemplo, um postulante à adoção ou um gestor de uma entidade de atendimento. Então, pessoas que têm legítimo interesse. Eles poderão intervir em todos os procedimentos através de advogado, que vai ser intimado pessoalmente ou por publicação oficial, as duas formas de comunicação de intimação do advogado. E deve ser respeitado o segredo de justiça. Existem alguns procedimentos que são feitos em segredo de justiça, e só após a colheita das provas é que são apresentados aos advogados. Respeitado isso, todo e qualquer ato processual pode ser acompanhado da presença de advogado a critério dos interessados, crianças, adolescentes, pais ou responsável e qualquer outro que tenha legítimo interesse. Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que necessitarem. A todo mundo? Não. Aqueles que necessitarem. Assistência judiciária integral e gratuita. Assistência de um advogado, alguém que tenha conhecimento jurídico que vai auxiliar em todo o procedimento, em todo o processo. Nenhuma adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor pessoal. Qualquer ato que esteja acontecendo e haja um menor, um adolescente relacionado, um adolescente que cometeu ato infracional, jamais ele será processado. Nenhum ato processual acontecerá distante da presença de um advogado. Portanto, nenhum adolescente que se atribua prático de ato infracional poderá ser processado sem o defensor, ok? Não dará prosseguimento. Dará sim, outro poderá ser nomeado, mas sem o auxílio do advogado não pode prosseguir. Parágrafo 1º. Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, então um defensor novo será nomeado pelo juiz, vai nomear um defensor dativo, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. Ele estava foragido, se apresentou e disse: não quero esse advogado aqui. Esse advogado não é amigo da família, esse aqui é inimigo da nossa família, ou eu não confio nele, então ele pode a qualquer tempo modificar. Mas na ausência do seu defensor, o juiz nomeia um, sendo que ele pode modificar a hora que ele quiser. Parágrafo 2º. A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Continuo repetindo que, em se tratando de ato infracional, em se tratando de qualquer questão relacionada à criança, ao adolescente infrator, a ausência do defensor, aquele que ele nomeou, não vai adiar nenhum ato do processo. O processo vai parar? Não. Por que não vai parar? Porque o juiz vai nomear substituto. Eu quero dizer para vocês que o procedimento judicial não para com a ausência do defensor nomeado, mas sem defensor ele não pode prosseguir. O que vai acontecer? O juiz vai nomear o substituto, ainda que só para aquele ato. O procedimento era às 9 da manhã e o advogado não compareceu. O juiz nomeou um para aquele ato ali. O juiz chegou, o antigo toma conta do procedimento, mas nomeia e não para, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Mas sem advogado, o procedimento não continua. Tem que ter o advogado nomeado ou outro nomeado pelo juiz. Parágrafo 3º. Será dispensada a outorga de mandato quando se tratar de defensor nomeado ou sido constituído tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária.
Essa nomeação de um defensor substituto se dá por um documento célere, uma forma de um instrumento formal chamado outorga de mandato. Então será algo formal, será algo por escrito, terá suas formas próprias. Mas isso será dispensado quando se tratar de um defensor nomeado. É um funcionário ali nomeado para este ato, ou sido constituído, se constituído tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária. Ele foi constituído, mas foi ali no ato formal, na presença do juiz, então será dispensada a outorga de mandato. Eu não achei nenhuma questão sobre este assunto. Na realidade, achei uma questão que tem esse item aqui, mas só fala isso, não aprofunda. Será dispensada a outorga de mandato ou não? Vamos ver a questão. Considerando as disposições legais do Estatuto da Criança e do Adolescente a respeito da defesa judicial, é incorreto afirmar que... Qual a resposta correta? Ou incorreta? O gabarito... Letra C, portanto, olha, estamos pedindo o incorreto. Letra C, o adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional não será processado sem defensor caso não esteja foragido. O artigo 207 diz que nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem o defensor. Já a questão... Caso não esteja foragido, não, ainda que esteja foragido. Então, a questão muito ruizinha, muito mal feita, mas o gabarito foi esse e não teve recurso. O adolescente a quem se atribui a prática de ato infracional não será processado sem defensor, caso não esteja foragido. É a letra da lei, pegaram mais do português. Vamos ver as outras alternativas corretas. Letra A. A ausência de defensor não determinará o aditamento de nenhum ato processual, devendo ser nomeado substituto, ainda que provisório. Perfeito, de acordo, igualzinho a gente estudou. B. Será dispensada a outorga de mandato quando se tratar de defensor nomeado. Beleza, o defensor foi nomeado? É um defensor nomeado, dispensa outorga de mandato. Letra D. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. Integral, gratuita e aos que necessitarem. Perfeita a questão. 208. Regem-se pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. Opa, estamos falando de que aqui? As ações de responsabilidade. Serão responsabilizados, portanto, aqueles que ofenderem direitos nessa Constituição referentes ao não oferecimento ou oferta irregular de ensino obrigatório. Opa, criança e adolescente, de ensino obrigatório deve ser ofertado. De atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Opa, então aqueles que têm qualquer tipo de deficiência é necessário que lhes seja oferecido o atendimento educacional especializado, cuidado com prova. Então, o não oferecimento causa responsabilidade. 3. De atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. 0 a 6 anos é a previsão do ECA. 4. De ensino noturno regular adequado às condições do educando. Sabemos que existem educandos, ou melhor, existem adolescentes que trabalham, jovem aprendiz. Então, ensino noturno regular deve ser oferecido. A não oferta também vai imputar responsabilidade. 5. Programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte, assistência à saúde do educando no ensino fundamental. Então, nós temos material didático. Os órgãos da educação devem fornecer transporte para aqueles que necessitem, transporte gratuito, hein? É obrigação os entes públicos ali oferecer assistência à saúde do educando fundamental. 6. Serviço de assistência social visando a proteção à família, à maternidade, à infância e adolescência, bem como o amparo das crianças e adolescentes que dela necessitem.
palavrinha-chave que isso aqui é restritiva, que delas necessitem. Assistência social não é para todos, é para aqueles que necessitem, visando a proteção à família, à maternidade, infância e adolescência, bem como amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem. Então, a assistência social é para todos? Não. 7. De acesso às ações e serviços de saúde. Portanto, o não oferecimento ou oferecimento irregular de ações e serviços de saúde vai também implicar em responsabilidade deste que não ofertou. Isso aqui é muito interessante porque a Constituição Federal diz que a saúde é direito a todos e é integral, desde o atendimento básico até o remédio mais caro. 8º, de escolarização, profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. Os adolescentes ali encarcerados, ou seja, sobre ali a medida socioeducativa de internação, escolarização e profissionalização. O poder público, o Estado, tem que fornecer, os estados e as entidades que trabalham com internação. 9. De ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes. Ações e serviços e programas de orientação, apoio e promoção. Todas essas entidades que trabalham com programas de orientação, seja ela governamental ou não, não foi provido. O poder público não tornou acessível o apoio à promoção social das famílias quando destina-se ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes, também responsabilidade. E o 10, programa de atendimento para execução das medidas socioeducativas e aplicação das medidas de proteção. Aqueles programas que nós estudamos lá nos primeiros vídeos. Infelizmente, isso aqui, pessoal, é ler e reler. O que vai gerar responsabilidade? O não oferecimento ou oferecimento irregular de todos esses itens. Como que isso cai em prova? Assim, de acordo com a Constituição Federal, o dever do Estado com a educação efetiva-se mediante a de. Observe que aqui é a Constituição Federal, mas nós temos uma resposta aqui. O gabarito é a letra A. Apesar de ser Constituição Federal, é o mesmo item daqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Vamos ver se tem isso. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Está aqui também está na Constituição Federal e está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que as outras estão erradas? Olha, mediante garantia exclusivamente de ensino fundamental, já está errado. Mediante atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, exclusivamente na rede regular de ensino? Não é exclusivamente. Atendimento ao educando no ensino fundamental por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. O que aconteceu na realidade foi que eu tinha que apagar essa questão. Isso aqui está errado mesmo, mas está errado para a Constituição. No ECA está certo. Eu fiz uma observação e esqueci de apagar. Vejamos, olha, o artigo 208.7 da Constituição diz o seguinte: atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. O ECA diz ele fala do atendimento de programas suplementares de oferta de material didático de assistência do educando no ensino fundamental, ok? Então, por isso, o texto realmente é diferente. Então, essa questão é constitucional. Inconstitucional, a resposta é somente a letra A. Essa letra A é o artigo 208.6 da Constituição Federal e também está expresso no ECA, mas a letra D está diferente, ok? E a letra E, a oferta de educação infantil em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. O texto da Constituição está até 5 anos de idade. Então, pessoal, se você for fazer prova de Constituição, também dá uma olhada no artigo 206, porque existem informações
diversas ali para você observar. Como o texto da lei não prejudica o da Constituição, prevalece aqui o da lei de 0 a 6 anos de idade, ok? Como constitucional, está errado, mas prevalece o da lei porque é benéfica. Nós temos aqui, o poder público deve, portanto, trazer atendimento de creche para escolas crianças de 0 a 6 anos de idade. Pessoal, então, portanto, essa questão nós vamos anular porque não é nossa matéria. Nós vamos prosseguir no assunto agora, uma questão com o nosso assunto agora, com a questão relacionada ao ECA. Por favor, pause o vídeo e responda. O gabarito, uma das inovações reconhecidas pelo ECA em relação às leis menoristas anteriores, correspondente ao capítulo sobre a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos, em que são regidas as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular de, o gabarito você já marcou, é a letra E. Ensino noturno regular adequado às condições do educando. Essa era a questão que eu ia deixar. E a letra A, atividade de lazer, cultura e esporte em comunidades carentes e rurais. Não tem isso previsto, não tem isso. Letra B, ensino religioso? Não, isso é facultativo. Letra C, serviço de assistência social ao adolescente e aos familiares em situação irregular? Não é irregular. Assistência social é aos que necessitarem. E programas de combate às drogas e de internação adolescente usuário? Também isso não está previsto. Nós vimos o rol aqui do inciso 1 até o inciso 10. Outra questão rapidamente. Por favor, pause o vídeo, responda. O gabarito, o Estatuto da Criança prevê as ações de responsabilização quando não houver ofensa na oferta de certos direitos assegurados à criança e adolescente. Entre os direitos da criança e adolescente estão, e o nosso gabarito é a letra D, ensino obrigatório e profissionalização de adolescentes privados de liberdade. Nós falamos sobre isso, profissionalização e ensino obrigatório. Isso se encontra no inciso 8º do artigo 208, a escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. Parágrafo 1º. As hipóteses previstas nesse artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela lei. Isso é lógico. Portanto, se cai na prova dizendo que o rol do artigo 208 é exaustivo, é exemplificativo, está errado. Ou melhor, é exaustivo ou ele é taxativo, ele é exemplificativo. Não exclui outros que estiverem no mesmo princípio. Parágrafo 2º. A investigação do desaparecimento de criança ou adolescente será realizada mediante após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transportes interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido, para proteger de um rapto para outros estados, para o exterior. A investigação deste desaparecimento, a partir do momento que a criança desapareceu, você comunica às autoridades policiais, que devem imediatamente notificar os órgãos competentes. E estes órgãos competentes é que comunicam aos portos, aeroportos, polícia rodoviária, companhias de transportes interestaduais e internacionais, fornecendo a descrição, as características do desaparecido. Artigo 209. As ações previstas neste capítulo serão propostas no fórum do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Estamos falando de competência. Quem é competente para julgar? É aquele juiz lá do local onde vai ocorrer a ação ou omissão. Esse é o juiz competente e tem competência absoluta para processar a causa. Não necessita enviar para um tribunal superior ou para outro juízo. O local ele é responsável. Ressalvadas a competência de quem? Justiça Federal
e originária dos tribunais superiores, competência da Justiça Federal e dos tribunais superiores. Então, é lógico que o juiz singular, o juiz daquela comarca, ele não vai interferir em assuntos que não é da sua competência, seja da Justiça Federal ou dos tribunais. 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente. Então, não é somente o Ministério Público. Então, eles são legitimados concorrentes, litisconsórcio. Ministério Público, a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios. 3. As ações legalmente constituídas há pelo menos um ano, cuidado com prova, um ano, e que inclua entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos nessa lei, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Nós temos então aqui que tomar cuidado com a prova. Observe, estamos falando de que ações cíveis, não ação penal, ação cíveis. Há uma ação civil que é legitimada. O Ministério Público pode dar início a essa ação, mas quem pode dar início? A União, ou seja, os entes da Federação, União, Estados, os municípios e o Distrito Federal. Território, se houver território. Nós já tivemos no Brasil, Fernando de Noronha já foi um território. Outro estado, um estado que já foi território é o Amapá, já foi um território. Hoje é o estado. Então, se houver territórios, eles, portanto, são legitimados para entrar com essa ação de defesa dos interesses coletivos e difusos relacionados com direitos da criança e do adolescente. Ministério Público, os entes da Federação e associações legalmente constituídas há pelo menos um ano. Qualquer associação? Não. Associação que inclua entre os seus fins a defesa dos interesses e direitos protegidos dessa lei, direitos da criança e do adolescente. Não precisa haver uma assembleia. Essa associação vai reunir para votar se vai entrar com essa ação. Não precisa, desde que no seu estatuto já exista uma autorização. Esteja ali, lá no seu estatuto, artigo X, inciso não sei o que, fica autorizada a ação civil, etc, etc, etc. Então já está prevista no seu estatuto, não precisa de autorização da Assembleia. Questão. De acordo com o ECA, são legitimados para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos. Qual a resposta correta? O gabarito, letra A. Associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo ECA, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Eu acabei de falar. Olha, nós já achamos um erro aqui, olha, pelo menos 6 meses, na letra B. Já achamos aqui exigida, na letra C, exigida autorização da Assembleia. E na letra D, o erro, pelo menos 2 erros aqui na letra D. Exigida autorização da Assembleia, não necessita, e desde que tenha a autorização estatutária, mais o erro. Então há vários erros nas outras, 6 meses. Então o texto correto é a letra A. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, dos Estados, na defesa dos interesses e direitos de que cuida essa lei. A litisconsórcio é a pluralidade de partes em uma lide, em uma questão. Então aqui é litisconsórcio facultativo. Facultativamente podem, então, o Ministério Público, tanto da União quanto dos Estados, eles podem atuar na defesa dos interesses e direitos que cuida essa lei, ou seja, da criança e do adolescente. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por uma associação legitimada, aqui é associação, estamos falando, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Quando uma associação que existe há pelo menos um ano e que cuida, entre outros, ou exclusivamente, direitos da criança e do adolescente, ela entra com ação, mas por um motivo ela abandona. Então, portanto, qualquer outro legitimado, ou o Ministério Público,
O Ministério Público ou qualquer outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa, ou seja, pode dar prosseguimento na ação. Quem? Ministério Público ou outro legitimado. Quem são esses legitimados? Nós acabamos de ver: Ministério Público, União, Estados, Município, Distrito Federal e territórios, e as associações regularmente constituídas há pelo menos um ano. 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia a título executivo e a título executivo extrajudicial. Que órgãos públicos são esses, gente? Não preocupe com isso, porque pode cair um órgão lá que você não conhece e você vai ficar preocupado. O que você tem que saber para a prova? Existe o chamado ajustamento de conduta, compromisso de ajustamento de conduta, ou também termo de ajustamento de conduta. Cai mais na prova termo de ajustamento de conduta do que compromisso de ajustamento de conduta. É muito comum cair na prova do ECA, como também de crimes ambientais. Esse termo de ajustamento de conduta ele faz com que os órgãos públicos responsáveis, órgãos públicos legitimados, possam agir. Imagine que alguém venha violar uma conduta e essa conduta fira interesses, os interesses coletivos difusos, afetos à criança e adolescente. Portanto, esses órgãos públicos legitimados podem exigir que essa determinada pessoa, essa determinada instituição, faça um compromisso de ajustamento de conduta e assine um termo de ajustamento de conduta. Dessa forma, essa assinatura ela terá uma eficácia a título executivo extrajudicial e não judicial, extrajudicial. Dessa forma, essa entidade, esse ente, essa pessoa que assinou esse termo tem a obrigação de adequar as condutas legais, as condutas da lei, sobre a penalidade de sanção. Então, ela vai assinar um termo que vai adequar. Não, essa minha empresa vai se adequar a essa norma, vai garantir os direitos da criança e adolescente. Eu vou assinar esse termo aqui, tem título executivo extrajudicial. Portanto, se eu não cumprir com aquele ajustamento, aí sim eu vou sofrer as sanções fixadas naquele próprio termo, ok? Então, para a prova, é guardar isso aqui. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromissos de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial. 212. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por essa lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes, ação ordinária, mandado de segurança, todas as ações que você puder existe em direito é admissível. Parágrafo 1º, aplica-se às ações previstas neste capítulo as normas do Código de Processo Civil. Aplicam as ações previstas neste capítulo. Portanto, na proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos, vai aplicar as ações previstas lá no Código de Processo Civil. Parágrafo 2º, contra os atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público que lesem direito líquido e certo previsto nessa lei, caberá ação mandamental. O que eu vou guardar? Ação mandamental que regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. O mandado de segurança é para defender direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas datas, etc. A ação mandamental é aquela que você pretende que o juiz dê uma ordem, um comando de fazer ou não fazer. Portanto, contra esses atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, nós temos autoridade pública, um prefeito, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, uma pessoa que é agente de pessoa jurídica, que pode ser, por exemplo, alguém que responde pela administração indireta. Então, portanto, que lesem direito líquido e certo previsto nessa lei, direito líquido e certo, aquele que não precisa de dilação probatória, caberá essa ação mandamental. E como que será
como que se vai reger? Pelas normas da Lei de Mandado de Segurança. Para a prova, felizmente, é só memorizar isso aqui. Vamos lá. Questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que tange às ações civis públicas, qual a resposta correta? O gabarito. Letra B. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais. Pode cair também como termo de ajustamento de conduta, o qual terá eficácia a título executivo extrajudicial. Ok? Olha, questão para agente socioeducativo. Todas as outras alternativas falam do mesmo assunto, só que modificou os legitimados. O termo aqui é os órgãos públicos legitimados. O que eu disse, você tem que guardar somente isso, os órgãos públicos legitimados. 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz, ação mandamental, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem um resultado prático equivalente ao do adimplemento. Vamos ler o parágrafo 1º, 2º e 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após a justificação prévia citando o réu. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior, ou na sentença, impor multa diária ao réu, independente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. E o parágrafo 3º, a multa só será exigível do réu após trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houve configurado descumprimento. Então nós temos aqui, pessoal, nessas ações mandamentais, o juiz pode conceder a tutela específica da obrigação, vai determinar ali, filho, faça isso, vai dar uma ordem para que seja feito, ou pode determinar outras providências que assegurem o resultado prático equivalente ao pagamento, ao adimplemento. Portanto, olha, você vai tomar essa decisão que ao final disso vai dar o mesmo resultado, será pago dessa forma. Ele pode determinar então a tutela específica, você vai fazer isso, ou outra providência que segure o resultado prático. Já o parágrafo 1º ele fala: se houver ali um receio da ineficácia do provimento final, ou seja, se o juiz tomar essa segunda hipótese aqui, olha, a possibilidade de que esse ente que deveria pagar essa indenização não faça, então o juiz possa conceder por liminar. Então a tutela antecipada ali, ele vai conceder liminarmente, vai decidir que de plano seja feito aquilo ou após a justificação prévia citando o réu. Então haverá justificação prévia nessa hipótese e vai citar o réu para que tenha ciência dessa decisão liminar. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Portanto, nessa ação civil, nessa ação mandamental, o objetivo era o pagamento de uma indenização. O juiz não concedeu a tutela da obrigação, não tomou outra providência, não decidiu liminarmente. O que ele resolveu? Ele resolveu impor multa diária. Portanto, o juiz pode aplicar uma multa e fixar um prazo razoável para o cumprimento, para o pagamento dessa multa. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado de sentença favorável ao autor. A multa não será aplicada antes, mas será devida desde o dia em que se houve configurado o descumprimento. Portanto, se for em multa diária, olha, a multa diária de R$10.000 por dia, desde que você conserte. Isso, desde que você conserte isso que você tem que consertar, desde que você supra essa irregularidade. Você ficou aí 30 dias irregular, então multa diária equivalente aos 30 dias, desde o primeiro dia que você descumpriu aquela orientação. Portanto, a multa só será exigível após o trânsito em julgado, mas será devida desde o dia em que se houve configurado o descumprimento. Questão: nos termos do ECA,
Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. E mais, a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado de sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado descumprimento. Certo ou errado? Agora ficou fácil, a questão está certa. Olha, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou determinará outra providência que assegure o resultado prático equivalente ao pagamento, ao adimplemento. E mais, a multa só será exigível após o trânsito em julgado de sentença favorável ao autor, aquele que está pedindo a indenização, o pagamento, a multa, mas será devida desde o dia em que houver configurado o descumprimento. Está de acordo com o que nós acabamos de estudar. Artigo 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. Pessoal, eu já vi essa questão várias vezes em prova. Para onde que vai o valor da multa? Vai para o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município, desde que seja uma ação que venha pedir uma multa porque alguém está violando direitos da criança e do adolescente. Parágrafo 1º. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público Promotor de Justiça nos mesmos autos, facultado igual iniciativa aos demais legitimados. Ela será exigida, ela será pelo Ministério Público, mas ela pode ser iniciada pelos demais legitimados. Eles perceberam que o Ministério Público está inerte, não agiu, então eles podem tomar a iniciativa. Parágrafo 2º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Continuando, questão. Os recursos decorrentes das multas aplicadas pelo descumprimento de ordem judicial prolatada em ações fundamentadas no artigo 210 do ECA serão... Qual a resposta correta? Muito fácil, eu falei que isso cai em prova. Revertidos ao fundo gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tranquilo? Então vamos prosseguir. Fundo o quê? Municipal. Fique atento. 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Pessoal, o recurso ele tem efeito devolutivo, salvo na hipótese, por exemplo, de quando houver um dano irreparável, ou naquele caso que nós citamos de adoção internacional. Então, nessa hipótese aqui das ações cíveis, em que os direitos individuais, difusos e coletivos das crianças estiverem em jogo, o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte, ok? Quando houver um risco de dano irreparável, pode haver, então, um efeito suspensivo. Suspende aquele ato até a decisão final. Artigo 216. Transitada em julgada a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a quem atribua ação ou omissão. Imagine que o município foi condenado por causa da violação dos direitos difusos e coletivos da criança e adolescente por uma secretaria da saúde, numa creche determinada. O responsável foi o diretor de uma creche. Então, o juiz vai determinar, após a sentença, a condenação, ele vai determinar a remessa das peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa. Civil e administrativa do agente, a que se atribua ação ou omissão. Aqui nessa apuração administrativa, o prefeito então vai receber essas peças e vai promover até mesmo ali uma ação de exoneração daquele gestor, se for o caso. 217. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá
fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Imagine que quem cometeu essa irregularidade foi uma associação. Aquela associação, por exemplo, legitimada. Então, essa associação, ela, dentro de 60 dias, não promoveu a execução da medida a ser tomada, portanto, o Ministério Público deverá fazê-lo. E igual iniciativa a quem? Aos demais legitimados. 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do Código de Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. Só corrigindo 217, aqui a associação é autora. A associação é autora da ação. Então ela não promoveu a execução, aí sim o Ministério Público fará, ou outros legitimados, após 60 dias. Agora sim, 218, o juiz condenará a associação autora a pagar ao réu o dinheiro do seu advogado, conforme o Código Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. Houve uma ação. Só para esclarecer melhor isso aqui, vamos dar um exemplo. Imagine que uma associação entrou com ação contra o poder público, alegando que ele estava cometendo irregularidades, ferindo os interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente. Só que depois o juiz descobre que essa pretensão é manifestamente infundada. Aquilo ali não tem fundamento, aquilo ali foi um absurdo. Aquela ação foi de má fé, foi covarde. Dessa forma, o juiz então vai condenar a essa associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios. Portanto, aquilo que ele gastou com o advogado, a associação vai pagar. Já o parágrafo único diz o seguinte: em caso de litigância de má-fé, a má-fé foi abertamente houve ali má-fé. A associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízos da responsabilidade por perdas e danos. Olha, imagine que agora que todos aqueles autores daquela ação são desmascarados. Percebe que há uma má-fé. O objetivo ali era fazer o governador cair, era fazer o prefeito, manchar o nome do prefeito por causa das eleições que virão. Então, nessas hipóteses, será condenado a pagar 10 vezes mais o décuplo das custas e ainda sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Se houve prejuízo financeiro da instituição que sofreu aquela denúncia, dessa forma ele vai pagar também tudo que foi perdido, perdas e danos. Questão: o Estatuto da Criança e do Adolescente possui em seu bojo um capítulo destinado a regulamentar a proteção judicial dos interesses individuais e coletivos e difusos. A respeito dessa regulamentação, é correto afirmar que... Qual a resposta correta? O gabarito. Letra E. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Nós falamos isso logo há pouco. O juiz ele confere o efeito o recurso com efeito devolutivo, mas pode conferir efeito suspensivo para evitar dano irreparável. A letra A. Admitir-se-á litisconsórcio necessário. Necessário? Não. É litisconsórcio facultativo entre o Ministério Público da União e dos Estados. Letra B. Em caso de desistência ou abandono da ação proposta por associação legitimada, o Ministério ou outro legitimado deverá assumir? Não. O Ministério Público ou outro legitimado poderá. O Ministério Público deverá, ele vai assumir. Agora, outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Letra C. Em ações de obrigação de fazer ou não fazer, caso haja imposição de multa diária ao réu, essa poderá ser exigida mesmo que haja apelação sob análise do tribunal. Parágrafo 3º do artigo 213 diz o seguinte: a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Ela só será
exigida após o trânsito em julgado. Então, se ela houve apelação, houve recurso, então não houve o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não há mais possibilidade de recurso. Por isso, o gabarito ali está errado. E a letra D, os valores das multas impostas ao réu em ações de obrigação de fazer ou não fazer serão revertidas ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do município e não do Estado. Tranquilo essas questões. Continuando, artigo 219. Nas ações de que trata este capítulo não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários, perícias e quaisquer outras despesas. Não há adiantamento. É só guardar isso, pessoal. Nas ações que visa punir ali, analisar, investigar interesses individuais, difusos e coletivos violados, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários, perícias e quaisquer outras despesas. 220. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constitua objeto de ação civil, indicando-lhe os elementos de convicção. O que eu tenho que guardar? É só não misturar isso aqui, olha. Qualquer pessoa poderá, facultativa, e o servidor público está obrigado a provocar a iniciativa do Ministério Público, comunicar ao Ministério Público que há uma irregularidade e mostrar os elementos. Olha, as provas estão aqui. Qualquer pessoa pode, você pode, o servidor público deve. 221. Se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Os juízos e tribunais, em regra, eles são inertes, eles não agem de ofício como regra. Então, quando eles tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de uma ação civil, no nosso caso, é para interesse da criança e do adolescente, direitos difusos, individuais, coletivos, eles remetem as peças ao Ministério Público. E o Ministério Público, ele sim, vai dar início a essa ação penal, porque o Ministério Público tem essa função. Ele é o dono da ação civil, da ação penal, e o Ministério Público ele vai provocar o juiz que estava inerte ou os tribunais. Artigo 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões de informações que julgar necessárias, que serão fornecidas pelo prazo de 15 dias. Infelizmente, as nossas bancas de concursos ainda preocupam com prazo. Então, para instruir essa petição inicial, o interessado, seja ele um particular, seja ele um civil, seja ele um servidor público, seja o Ministério Público, então eles vão fazer o quê? Eles vão requerer às autoridades competentes certidões, informações, documentos que julguem necessários. E o prazo que essas instituições têm é 15 dias para enviar. 223. O Ministério Público poderá instaurar sobre sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões de informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Olha que interessante, informação valiosa para a nossa prova. O Ministério Público poderá presidir inquérito civil para investigar, para conseguir informações, para conseguir provas, para entregar na mão do juiz. Então, o Ministério Público poderá instaurar sobre sua presidência inquérito civil ou ainda requisitar de pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que ele assinalar, 20 dias, 30 dias, 60 dias. Esse prazo não pode ser inferior a 10 dias úteis, ok? Então, ele pode duas coisas. Primeira delas, ela presidir inquérito civil, ou o Ministério Público pode presidir o inquérito civil ou requisitar que outras pessoas tragam até ele essas provas, procurar solicitar essas certidões, essas informações, essas perícias, no prazo que ele assinalar. Qual é o prazo? É o Ministério Público que decide e não pode ser inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil e das peças informativas, fazendo fundamentadamente. Portanto, esgotou todas as diligências.
perícias, investigação, busca e apreensão, ele convenceu da existência de fundamento para a propositura da ação civil. Dessa forma, eu não tenho dado, não tem nada na minha mão, não tem nada, não tem fundamento, não tem alicerce, não tem uma prova, nenhum indício. Então ele vai promover o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas que ele recebeu dos peritos, das certidões, das informações, fazendo fundamentadamente. Ele vai fundamentar o arquivamento. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidas sob pena de incorrer em falta grave no prazo de 3 dias. Duas informações para a nossa prova. Falta grave e prazo de 3 dias. Ao Conselho Superior do Ministério Público. Para quem? Ao juiz? Não. Ao Conselho Superior do Ministério Público. O prazo, 3 dias. É ao Tribunal de Justiça? Não. É ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão ajuntadas aos autos do inquérito e anexadas a peças de informação. Antes então que o Ministério Público arquivou, ele remeteu em 3 dias, ali fundamentado, ele remeteu ao Conselho Superior do Ministério Público. Só que antes do Conselho arquivar, uma associação legitimada apresentou razões escritas e novas peças daquela informação. Então, aquilo pode não ser arquivado. Parágrafo 4º. A promoção de arquivamento será submetida a exame de deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser seu regimento. O Conselho Superior vai deliberar, portanto, sobre o arquivamento ou não. Parágrafo 5º. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção do arquivamento, designará desde logo outro órgão do Ministério Público para ajuizamento da ação. Então, chegou nas mãos do Conselho Superior do Ministério Público. Só que antes de ele arquivar, uma associação chegou com novas informações até ele. Então, esse conselho vai enviar para outro órgão do Ministério Público, outro promotor de justiça, para que dê prosseguimento naquela ação civil. E, subsidiariamente, vai aplicar essa lei aqui, Lei 7347, de julho de 1985. É a lei que disciplina a ação civil pública. Então, subsidiariamente, sobre este assunto aqui, você pode utilizar as regras da ação civil pública, disciplinada pela Lei 7347 de 1985. Para terminar essa aula horrível, chata, esse assunto chato dessa aula de hoje, nós vamos fazer algumas questões. Vamos fazer uma questão. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de incorrer em falta grave no prazo de 10 dias ao Conselho Superior do MP para deliberação e exame. Deixando o referido Conselho de homologar a promoção do arquivamento, o Procurador-Geral de Justiça, que é o seu presidente, designará então um Procurador de Justiça para ajuizamento da ação competente. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou porque está muito errado. O prazo são 3 dias e não 10 dias. E é remetido aqui ao Conselho Superior do Ministério Público para deliberação e exame. Deixando o Conselho de homologar a promoção do arquivamento, o Procurador-Geral de Justiça, não tem nada disso. Designará então, olha o que a lei diz, vamos voltar aqui na lei rapidamente. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção do arquivamento, o próprio Conselho vai designar desde logo outro órgão do Ministério Público para ajuizamento da ação. É o próprio Conselho e não o Procurador-Geral de Justiça, ok? Então, a questão está errada, conforme o parágrafo 2º e 5º. Graças a Deus acabamos esse assunto. Eu fiz questão de adiantar, de prosseguir para a gente terminar, porque na próxima aula a gente pega um assunto melhor dos crimes e as infrações administrativas. Até a próxima aula.